está acontecendo? Por que você acha que nessas eleições a gente está tendo mais ataques entre os candidatos e menos propostas que a gente vê, né, para a população? O que preocupa hoje, né, é que os ataques pessoais eles desviam a atenção dos problemas reais que têm que ser enfrentados. Por exemplo, eu não vi nenhum candidato dizer como que vai atacar a dívida pública. E esses ataques o que tentam é desmoralizar o outro diante da população. O que, desde meu ponto de vista, é muito triste e lamentável, não é? Porque o cargo de presidente é um cargo que não pode passar por esse nível. Então, a intenção principal desses ataques é justamente isso, né? De não atacar os problemas que realmente têm que ser atacados. Não é? Você tenta desqualificar o outro, não é? Mas ao mesmo tempo você também não faz nenhuma proposta concreta. Desde meu ponto de vista, assim, o que ocorre é que as pessoas não querem entender que o problema implica problema para todo mundo. Desculpa a redundância, mas é isso mesmo. Né? Se você quer sair da crise, todo mundo tem que ceder. Trabalhadores, empresários, classe média, sociedade civil organizada, todo mundo tem que ceder. Se você não cede, a crise vai persistir. Então, essa radicalidade é uma tentativa de procurar a saída mágica. Né? E o resultado disso, você pode me cobrar depois, né? Mas vai ser uma decepção pior do que nós estamos atualmente. Tá? Porque não vai poder fazer o que ele está falando. E aí a população se torna contra ele. É óbvio. 60% da população usa as redes sociais. Né? Agora, isso para a sociedade não chega. Então, eu acho que ele pode falar o que ele quiser. Né? E quando você tem essa liberdade e essa possibilidade, não é? Aí surgem essas coisas na internet que são realmente de assustar. Né? Então, o que você tem hoje é posicionamentos emotivos, não racionais. Agora, infelizmente, o Tribunal Superior Eleitoral falou. Ele foi conivente, ficou quieto, omisso, né? Quando a função dele era justamente tentar evitar o máximo possível isso. Né? Por que ele fez isso, eu não sei. Né? Aliás, sei, né? Tá? Quer dizer, a justiça não é tão neutra quanto parece. Né? Então eu vou perguntar, o que você espera das eleições do segundo turno e do futuro do Brasil? A gente fala assim na ciência política, que o segundo turno é outra eleição. De fato é outra eleição porque você só tem duas alternativas. No primeiro turno você tem várias alternativas, no segundo não. Né? E no segundo se tornam muito explícitos os conchavos, as alianças, os apoios. Não é? O que nós estamos verificando até agora é que isso tenta ser ocultado. Mas sabe, claramente é explícito que um candidato representa a classe alta e outro tenta captar a classe baixa. Né? Isso é óbvio nas duas candidaturas. Né? E ao que tudo indica, a classe alta vai ganhar. Agora, o que preocupa é o futuro do país. Eu sempre tenho dito isso, que as pessoas pensem em duas coisas que são muito importantes. Uma já foi, né, que é a escolha dos deputados. Então todo mundo acha que tem que discutir o que é presidente. Sim, mas o presidente não governa sem o Congresso. Então a arma da população não é o presidente, é o Congresso. Né? Ele pode ter uma função importantíssima. Basta que você lembre o impeachment da Dilma. Né? Foi o Congresso que autorizou. O segundo ponto que eu acho que é muito importante, né, é justamente o plano que eles podem ter para o futuro. Então, tudo bem, chega o dia 1º de janeiro, e aí? E nesse ponto, o que a gente percebe é que o debate não houve e não se aprofundou, nem no primeiro nem no segundo turno. Não se discutem as propostas. Então, que discutir as propostas? Meu caro, esquece se você é corintiano, você é palmeirense, você é palmeirense, você é corintiano. Vamos discutir o campeonato. Vai dizer, tá, então tá bom, as normas estão corretas, os princípios estão corretos, o árbitro é neutro. Vai dizer, que proposta você tem de concreto? Você vai chegar no dia 1º de janeiro, você vai fazer o quê? Então o que está discutindo já é o poder. Isso é muito ruim, porque você tem aí o desencontro de informações. E qual que é a sua opinião então sobre o Bolsonaro e sobre o Haddad? A partir do momento que você se candidata, você assume uma função pública. Né? Você sai do seu âmbito privado e fica disposto ou colocado à disposição da esfera pública. Né?
Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro representa a parte mais reacionária do projeto. Quer dizer, os direitos que foram conseguidos com o passar dos tempos, de uma forma muito dura, ele simplesmente está depenando um a um. Está acabando com eles. Não significa também que o Haddad seja um bom candidato. Por quê? Porque ele veio de um partido que perdeu a chance de modificar o país. Isso é imperdoável. E como você avalia cada proposta de cada candidato? Nenhum dos dois tem uma proposta para o Brasil. Nenhum dos dois. Se você perguntar para ele, tá, o que você quer para o Brasil daqui a 4 anos? Você vai fazer o quê? Então não tem. Tem questões muitas pontuais, algumas de que não vão conseguir implementar já de cara. Isso é evidente, não é impossível, não tem dinheiro para isso, e de tal forma que essas propostas elas têm que estar alinhadas com um projeto para o país. Agora, qual é a proposta do Bolsonaro? Qual é a proposta da Haddad para o Brasil? Não tem. Infelizmente não tem. Tem algo que eles falam que é programa, mas é um programa que não vai ser cumprido mais nem 1%, sendo muito otimista. Então, eles têm que ter o programa porque a lei exige, eles têm que registrar. Mas a lei também não diz que tem que ser colocado no programa. Então, eles colocam lá, o do Bolsonaro parece uma autoajuda, colocando itens, não tem nem coerência no texto. Você lê aquilo e fala a mesma coisa que você assistir a escalação do Palmeiras, sabe? Goleiro tal, defesa tal. E o Haddad é a mesma coisa, penso que é muito diferente. Embora está claro que no Haddad a preocupação é com o cunho social. Isso sim, fica bem claro. Mas, enfim, sem dinheiro você não implementa nenhum programa social. O que você pode falar das pessoas que votam branco e votam nulo? Ninguém está lembrado quanto custou ter um voto, Ninguém lembra disso, Veja, é muito importante que se pense quanto custou ter um voto, Em 64 se dá o golpe, então significa que desde 60 até 89, portanto 39 anos a gente não votou. A gente não votou. Você votar em branco ou votar nulo é dizer que não está nem aí com nada. Então você perde todo o direito de questionar qualquer coisa que você for depois. Você pode falar, mas nenhum dos dois projetos me atrai. Mas algum tem que ter algo definido. Você tem que decidir. Veja, se eu voto, por exemplo, no candidato X, quem significa votar? Eu vou cobrar dele. Agora, se eu não voto nele, que moral eu tenho para cobrar? Que conselho você dá, então, para as pessoas que vão agora para as urnas no segundo turno? Olha, os de sempre. Leia. Custa. É fácil? Não. É agradável? Não. Mas eu dou um exemplo assim na sala de aula que os alunos geralmente eles aceitam. Veja, se você vai comprar uma casa, você compra a primeira que aparece na tua frente. Não, você pesquisa, Você vai comprar um carro, você compra o primeiro que aparece na tua frente? Não, pesquisa, negocia. O que é a eleição? A eleição é isso, você vai escolher alguém que vai falar como que vai ser o país nos 4 anos. E você vai estar dentro desse país. Então, estamos falando da tua vida. Correto? A minha preocupação é com vocês, jovens. É o momento que vocês vão entrar no mercado de trabalho, meu amigo. Pensa bem o que você está fazendo. Não é assim só torcida, voto por um por outro, não. Ele vai te dar um modelo, tentar seguir umas linhas, Você tem que pensar nisso, Então você tem que fazer o quê? Ler, se informar, esquece a emoção, usa a razão, vê qual é a melhor proposta, vê quem te interessa, quem não te interessa, onde você se encaixa, e decida, Para mim tanto faz, um ou outro. Eu não faço campanha para nenhum dos dois, Mas sim, o que eu sugiro sempre é que seja uma decisão bem pensada. E o mais importante, ela tem que ser cobrada a partir do dia 1º de janeiro. Então não é o ato de votar. Votar é uma coisa pequena. A política é constante.
tem que cobrar isso constantemente. Não é só o dia que você vota. Né? Tem gente que faz isso, vota e põe agora, né? Não, é aí que começa o teu compromisso, né? Eleger um deputado por valor cobra. Ué, cara, você teve votos, o que você está fazendo? Né? Ultimamente a gente está tendo muito ataques e discurso de ódio nas eleições, né? O que você acha disso tudo? A gente defende a civilização, não a barbárie. Então, o que significa civilização? Tolerância. Né? O que é tolerância? Você procurar entender a alteridade, o outro. Né? Agora, quando você não faz isso, né, então qual que é o lado oposto? O lado oposto é a postura radical, né? A intolerância, é o ódio. Aquilo que a gente já tinha comentado. Não adianta que você venha com argumento, porque como eu não gosto de você, nem que o argumento seja ótimo, eu não vou aceitar. Infelizmente, isso é um empobrecimento do debate e um empobrecimento da consciência política do país. Né? Porque isso frustra as pessoas, né? Quem ganha passa a pisar no outro, quem perdeu fica desmoralizado. Né? E com isso, você perde um pouco esse caráter democrático do que seria o processo eleitoral. Né? Se aquele é o caráter democrático, você tem uma ideia, eu tenho outra, vamos discutir. Né? Vamos discutir as ideias, não vou contar cara porque você defende o Bolsonaro, porque defende o Haddad. Não é isso. Né? A questão é muito mais profunda, né? É mais um caráter democrático do processo, né? Tá? Que infelizmente se perde, né? E que esse discurso do ódio é o pior que existe, né, dentro da sociedade. Né? Que leva a alguns casos de intolerância, como nós já vimos aí em algumas situações, né? Como morte de pessoas, que não é uma brincadeira. Né? É uma coisa muito séria.